Faz dias que eu já ando pensando sobre esse tema e eu resolvi gravar um vídeo então para conversar aqui contigo sobre produtividade criativa. Eu dei esse nome porque aqui eu não vou falar sobre produtividade da maneira que tu está acostumado a ver por aí. Eu resolvi falar aqui de uma outra perspectiva de experiência própria e por ter visto alguns lugares falando sobre esse outro conceito de produtividade que fez muito sentido para mim e eu queria compartilhar aqui as minhas experiências com vocês. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica se sentindo meio improdutivos, né? A gente sente que o dia não rendeu, que tu não fez tudo o que tu precisava fazer, fica se sentindo muitas vezes frustrado. E eu realmente já passei muito por isso, assim, de me sentir frustrada de não estar conseguindo fazer e entregar aquilo que eu estava precisando entregar. Então eu comecei a pesquisar e ver novas formas de me sentir mais produtiva. E eu trouxe aqui hoje, então, 3 passos que fazem muito sentido para mim para trazer mais produtividade para a vida. O primeiro é: o que significa ser produtiva ou produtivo para você? Tenha isso muito claro do que significa ser produtivo. O que de fato acontece quando você é produtiva. Então, ter muito claro do o que é o significado, porque para cada um vai ser uma coisa, para cada um vai significar de uma maneira. Então, esse primeiro passo é para ter consciência do que significa ser produtiva para você. O segundo passo é entender os momentos de produtividade através dos teus ciclos. Nós mulheres temos esses ciclos mais definidos, digamos assim, né? Mas eu acredito que os homens também têm. As mulheres têm por causa da nossa ligação do período menstrual com a lua, e a gente tem essas 4 fases, né? Essas 4 semanas bem definidas. Temos 4 semanas em que somos até às vezes 4 pessoas diferentes. Então, entender os teus momentos, entender o teu ciclo. Que ciclo que tu tá? Tu tá num ciclo de mais introspecção, mais autoconhecimento, mais fechado, como uma lua minguante, digamos assim, que tu tá ali mais introspectivo, não quer falar muito, tá mais, sabe, recolhido. Esses momentos tu vai identificar em ti e vai adequar as tarefas que tu precisa fazer de acordo com esses momentos, porque não adianta tu tá nesse momento mais introspectivo, por exemplo, e marcar, sei lá, uma semana de lives e aulas ao vivo em que tu vai estar se expondo, falando, experienciando com outras pessoas, talvez tu não se sinta tão confortável. Então, entender o ciclo que tu tá e entender as tarefas que tu precisa fazer vai fazer com que tu encaixe melhor as tuas tarefas nos teus melhores ciclos. E vai ficar mais alinhado, né? Então, entender os ciclos pra mim fez toda a diferença, assim. E faz com que eu planeje a minha semana de uma maneira bem diferente. Entendendo como que eu vou estar naquela semana e entendendo até, colocando um extra aqui nesse ponto, que é entender a astrologia. Os astros influenciam muito em como a gente tá, no que tá acontecendo na nossa energia. Então, quando a gente se alinha ao que tá acontecendo nos astros, a gente também pode adequar as nossas tarefas e fazer com que a nossa produtividade aumente ainda mais. E um terceiro passo que eu quis trazer aqui é uma forma que eu encontrei de organizar as minhas tarefas e me sentir mais produtiva. Que é, até fiz um exemplo aqui, criar uma lista geral de tarefas. Uma lista onde tu vai colocar todas as tuas tarefas. Vai colocar tudo que tem pra fazer aqui. Mas quando tu for executar no teu dia, na tua semana, tu tem um outro planejamento. Esse aqui é um planejamento que eu tenho no meu site, que tá pra baixar gratuito. Então tem o planejamento do teu mês, o planejamento da tua semana, o planejamento do teu trimestre, do teu dia. Tu pode fazer o planejamento que tu achar mais adequado pra ti. Mas daí tu tira dessa lista de tarefas gigantesca, vai tirando. Eu gosto muito de fazer por semana. Então eu vejo na minha lista geral de tarefas quais as coisas que eu preciso fazer mais urgentes, né? Que eu preciso fazer na próxima semana. Uma coisa importante é colocar datas do lado de cada tarefa, porque daí tu vai saber a urgência de cada uma. Esse é o modo mais comum até de trabalhar, né? Mas eu já testei várias formas, várias ferramentas e eu achei melhor fazer desse jeito.
Antes eu tentava colocar essa lista de todas as tarefas, eu colocava em um dia, fazia listas longas, cheias de coisas, só que eu não dava conta de fazer tudo aquilo. Então, no momento que eu vi esses 3 passos, né, que eu entendi o que era produtividade pra mim, que eu entendi os meus ciclos e que eu entendi que eu precisava de uma lista mais otimizada, mais certeira do que eu realmente precisava fazer naquele momento e que era importante fazer naquele momento e o que estava alinhado comigo naquele momento, eu me senti muito mais produtiva. Porque o cheque, né, de feito começou a virar um hábito, né, virar uma coisa mais corriqueira. Antes eu tinha uma lista que eu não conseguia dar cheque em toda ela, eu fazia metade dela e a sensação da frustração crescia muito. Enfim, compartilhei essas 3 dicas aqui, espero que faça sentido pra você e me conta se você já tem, né, ferramentas e organizações para se sentir mais produtivo, para ter mais produtividade na sua vida. Se quiser, compartilha aqui nos comentários. Um grande beijo e uma linda tarde por aí.